Atenção, atenção, já estamos iniciando a nossa live ao vivo. Hoje entramos um pouco mais cedo, entramos 30 segundos antes. Tiaguinho, olha, já temos aqui Simone, Adriana. Adriana, um beijo, Adriana. Olha, temos também meu novo, não sei quem é, Michele. Olha, Thaís, Amanda, Mariana, Marília e Simone, Adriana. Nossa, tanta gente. É Lu, obrigado, Lu. Ana de Jesus, um prazer te ver, Ana. Olha, Fábio Veltri, tudo bom, meu filho? E tudo bem, Lu, Lúcia Veiga. Vitor Nil Lendes, meu filho, parabéns pelo seu aniversário essa semana. Lídia, um beijo. Nana, tudo de bom para você, filha. Sandra, Fátima, oh, minha filha, Débora, Vana, Babazinho, cadê o Babazinho? O Babazinho não apareceu. Casa Luz, Mauri Angélica, agora eu sei que é vocês. Parabéns pela live linda de vocês. Moretti, filho, sumiu, meu filho Pris Fagundes. Casa Luz, Tiaguinho, entra, Tiaguinho. Dual, Elaine Dual, oh, Moretti, Lili, Vitor, beijo, filho, um beijo grande. Beijo, Érica, Cláudia, olha, Marcele. Não, é muita gente. Depois eu tenho que parar de olhar, porque senão eu não consigo falar, problema do neurônio. Renata, quanto tempo? Regina, Érica, Russa, agora eu já sei quem você é, Russa. Nossa, obrigado por você entrar. Ai, meu Deus, e o Tiago? Carolina, obrigado por tudo também. Casa da Belita, Valéria, quanto tempo? Um beijo, Valéria. Saudações jupiterianas para ti. Madonna Lucia, Natália Moreira, parabéns pelo teu livro, pelo teu trabalho, por tudo, filha. Ô, Natália, belíssimo trabalho seu. Rodrigo, meu filho, lindo, seu atabaque. Cameron, e meu filho, eu tenho até uma encomenda para você levar lá para Teresópolis, viu, Guilherme? Ludwig, Guilherme, Fábio, a Natália, minha filha, e o Tiago. Tiago, você esqueceu, Tiaguinho? Cadê você? Célia, Celi, olha, Celi, cadê seu Tiago, Júlia, olha, Carol Lopes, Valéria, olha só, minha gente, eu só estou esperando o Tiaguinho entrar para nós começarmos, mas vamos adiantando, que eu não sei o que houve com o Tiago hoje, mas vamos já falando. Elizabeth Romar, parabéns na grafologia. Guilherme Câmara, eu preciso de um favor teu para você levar para Teresópolis, meu filho. Viviane Vivi Codesso, visualiza, Mariana, Adriana, Pris Borges, minha filha, que prazer te ver. Júlia Aragão, a Júlia, que bom te ver também, minha filha. Olha, tanta gente. Renatão, até você, Renatão, Amanda, Júlia, olha, Selma, Cleide, quanta gente, Pris. Olha, nós vamos começar, mesmo sem o Tiaguinho, porque ele não apareceu e o tempo está passando. Então vamos voltando àquela questão do guia mentor. Teve uma pessoa que fez uma pergunta e não houve tempo para a resposta, que nós estávamos falando dos encantados e do guia mentor. E sobre os encantados, falamos que, enfim, tudo pode se encantar, qualquer ser pode se encantar. Uma árvore pode ser um encantado, uma pedra pode ser um encantado. Então nós temos aquele encantado que se tornou uma parte da natureza. Então ele se encantou. E nós temos seres da própria mãe natureza, que já, Tatiana, que já são encantados pela sua própria natureza. E uma pessoa perguntou o seguinte: eu posso criar um encantado? Ora, no momento em que um ser humano ele gera um outro ser, esse ser, até tecnicamente, ele leva um outro nome, que não é de encantado. Então, tecnicamente, nós chamamos o ser gerado pelo próprio ser humano de fragal.
que em outras tradições dão outros nomes, mas isso não é um encantado, veja bem. Então, o encantado é um ser da natureza ou aquele ser que ao morrer se encantou, porque nós temos uma mentalidade nossa ocidental de que existe um espaço aonde os mortos vão. Então, nesse espaço aonde os mortos vão, cada tradição vai chamar de uma coisa, de céu, de paraíso. Tiago Azeredo, você apareceu, mas você tem que me pedir para entrar. Então, existe essa noção de um espaço onde os mortos habitam. Cada tradição chama a sua. E o encantado é aquele que continua na própria mãe natureza. Ele é parte da mãe natureza, ele se encantou. Então ele continuou aqui entre nós como parte da mãe natureza, podendo ser uma árvore, uma planta, uma pedra, um pássaro, um animal, enfim, qualquer coisa. Agora, quando eu gero um ser, eu estou gerando um ser, então eu chamo esse ser de fragal. Normalmente é o que a maioria das tradições vai chamar. Só que esse ser, ele terá vida enquanto eu alimentá-lo. E é um ser perigoso de ser criado. Ele é até fácil de ser criado. A técnica de criação de fragais, ela não é uma técnica complicada. Oi, Tiago, o momento que o Tiago falou oi. Oi, filho, já pediu para entrar? Desculpa, gente, é porque o Tiaguinho pediu para entrar e eu não vi. Salve os MUPs. Os MUPs, para quem não sabe, MUPs são macumbeiros universalistas psicodélicos. E colocaram mais um P que é de poético. Então nós somos macumbeiros universalistas psicodélicos e poéticos. Tiago, eu não estou vendo o teu pedido de entrada. Você me desculpa, filho. Mas então, como eu estava falando... Tiago. Essas coisinhas não, né? Não. Simone, Melamed, Elaine, só não vejo você, filho. Eu não sei como você pediu para entrar se eu não estou te vendo. Mas enfim, eu estou de olho ali vendo se aparece. Então, como eu estava falando, o fragal é um ser, viu, Cleide? Se não me engano foi Cleide. Manda de novo, filho. Então, o fragal é um ser criado por nós. É um ser até perigoso, não diria perigoso, é um ser delicado de se lidar com ele. Adonai! E porque ele não tem uma consciência, porque o encantado ele tem uma consciência ainda que coletiva ou individualista, enfim, mas existe uma consciência. Este fragal ele não tem uma consciência e ele cumpre simplesmente uma ordem que você dá para ele. E esse é um ser bastante perigoso, porque qualquer coisa que você mande ele fazer, ele vai executar. E isso é perigoso de se ter, porque se você falar mata, ele mata. Então isso não se deve criar fragais com esta finalidade. Você pode visualizar. Deixa eu ver. Não. Tiago, não consigo te ver. Isso, sai e volta para pedir para entrar de novo. Então você pode gerar um fragal e os fragais... Eleonora, quanto tempo, minha filha? Oh, que prazer te ver. Prazer grande. E aí você pode gerar um fragal até para coisas boas. Geralmente as pessoas geram fragais para proteção. Mas um fragal pode ser gerado para um ataque de alguma coisa. Então, muito cuidado na geração do fragal, porque o problema, como eu disse, não é gerar o fragal, que isso é fácil, é destruir o fragal. Porque imagine você, quando você tem um animal e você alimenta aquele animal o tempo todo. E aí, de repente, você deixa de dar. Marcela, Bruno, quanto tempo você está aí, lá na Austrália? Ah, que prazer te ver, Marcélia, de tão longe. Então... Aí você alimenta aquele ser durante muito tempo e, de repente, você deixa de alimentar aquele ser. O que acontece? Ele vai se voltar contra alguém. Ele vai atacar alguém. É o que acontece com um cachorro, por exemplo, que você alimenta aquele cachorro todos os dias. Um dia você deixa de dar alimento para aquele cachorro, depois de muitos dias ele vai acabar por atacar você. E normalmente ele se volta contra o dono. Só que quando não te... Ah, apareceu!
Tiago Azeredo. Que agora você vai entrar, Tiaguinho. Aguardando o Tiago Azeredo. Estou te aguardando. Ah, vai entrar! Apareceu! Ah, filho! Ah, Mizimbabaque que querer formoso! Boa tarde. Ah, meu filho, custou hoje! Hoje E custou, não é? meu pai. Mandei 5, 6 solicitações até dar certo. Olha, eu vou acreditar isto ao problema meu mesmo, filho. Porque provavelmente você mandou e eu não as vi, filho. Bom, Eu estava te mas ouvindo, meu pai, só estava falando dos fragais. Vou ficar aqui quietinho. Pois é. Então, só completando o raciocínio do Fragal, é muito delicado você criar, porque as pessoas criam, e Fragal é uma coisa tão delicada, porque você tem que deixar até um testamento. Porque se você morre, você deixa de alimentar aquele ser. E ele vai se voltar contra quem estiver por perto. Então é uma coisa muito delicada que você deve... é claro que eu estou até exagerando em falar em testamento, mas pelo menos para aquela pessoa que está próxima a você, você dizer, olha, eu tenho um fragal e esse fragal deve ser alimentado. Como acontece para aqueles que não sabem, lá no templo nós temos um fragal, mas é um fragal que não é meu, nem de outro, nem de ninguém. É um fragal que pertence ao templo. E o Tiaguinho, como o pai pequeno que é, ele já sabe da existência desse fragal. E o dia que eu morrer, ele já sabe como alimentar um fragal, mas é um fragal para proteção do templo. Cuidado com essa história de criação de fragal para... eu vou ter um fragal porque assim, quando eu quiser, eu mando atacar o primeiro que eu quiser. Isso é muito delicado. Olha a ética na criação das coisas. Não é, Tiago? Então, respondida essa questão do fragal, que é uma questão bastante delicada, muito importante, eu diria delicada, muito mais delicada do que preocupante, é muito delicado. Lembre-se, criar fragal é fácil. A questão é estourá-lo depois, né? Ou você deixa para alguém continuar cuidando, ou você vai ter que estourá-lo antes de você vir a falecer. Então, é isso, minha gente. Este é o fragal. E o guia mentor que eu gostaria mais de acrescentar. Falar que o guia mentor ele pode ser um único, pode ser vários assim, eles se manifestarem em vários tipos de consciência, porque quando a gente fala, a gente pensa questão de consciência, tudo pode ser tanta coisa. Eu estava lendo até um artigo que Roane me passou, um artigo sobre cosmologia de um físico muito interessante, em que ele fala dessa perspectiva mais sociológica de se olhar a cosmologia. Porque a cosmologia a gente sempre associa a física com as suas equações, com a matemática toda pesada que tem por trás, e ele faz uma associação com a sociologia que é bonito, é muito bonito. Mas, Tiaguinho, eu queria que você falasse mais sobre os encantados, meu filho, sobre essas tantas consciências de encantados que nós temos. E aí, Tiago, o que você tem a me falar? Meu pai, sobre consciência... Vocês estão me ouvindo, gente? Boa tarde, todo mundo. Olha, eu estou te ouvindo maravilhosamente bem. Ótimo, perfeito. Mucuyu, meu pai, sua bênção. Ô, meu filho, Mucuyu Nizambi pra ti, filho. O senhor não veio dessa vez aqui para Itaipuaçu, não pude nem te ver do outro lado da cerca, me deu você saudade. Sabe aonde? Eu estou, sabe aonde? Da casa do Leandro, do escritório dele. Que beleza, um beijo para todos. E para todas. Obrigado. Para todos aqui. Para todos. Gente, olha, ele apareceu aqui atrás. Olha! Olha! Olha, nosso irmão Ogum! Ei, beleza! Quanto tempo! Um beijo, minha gente. Saudade de todo mundo. Tantas mensagens aqui. Um beijo enorme para todo mundo. Que todo mundo esteja bem. Continuem se cuidando. Às vezes trava aqui. Travou, meu pai? Não, travou não. É só a mensagem que travou. Vai em frente. Tá. Continuem se cuidando, né? Vamos continuar. Tá difícil manter esse distanciamento, mas é importante para a gente se cuidar.
E, na medida do possível, vamos conversando a respeito de tudo que precisar ser conversado. E para todo mundo seguir bem, que é o nosso objetivo aqui, né? Conseguir estar juntos, estar juntos e se apoiando mutuamente e crescendo e se cuidando, mandando amor uns para os outros. Tá? Eu ia falar um negócio que eu já até me esqueci, meu pai. Que eu fui falar oi, boa tarde, bom dia e esqueci o que eu ia dizer. O senhor tinha pedido para falar... Ah, da consciência. Da consciência. Isso, dessas múltiplas consciências dos encantados, né? Sim, sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco, Tiago, dessa forma, como eu estava falando, a gente sempre vai estudar cosmologia, é sempre a física que vem à cabeça. E existem outras formas, né? Outros olhares. Então, quando a gente fala em consciência, vem logo aquela coisa da tradição judaico-cristã. O modelo a consciência, atômico, né, meu pai? Isso, o modelo atômico. Modelo atômico, é uma bolinha. É quase isso. É uma bola, exatamente, uma bola luminosa, e você, quando morre, é aquela bola. Aquela bola luminosa. Consciência, exato, essa consciência, ela está em tudo, né? Em qualquer lugar, na planta, na pedra, no animal. Então, era para você dar essa ideia de consciência, tentar tirar da cabeça da gente aquele clássico modelo de consciência. Morreu, vai para lá. Então, você sai daqui e vai para o acolá. É isso aí. Tem uma coisa muito interessante, meu pai. Tem um livro da Stella Guedes Caputo que ela fala sobre educação nos terreiros. Aí tem uma das histórias que ela conta no livro, é uma história que começa assim, e Xangô não veio. O nome da história era Xangô não veio. Foi uma criança que foi iniciada para Xangô quando era muito pequena, e fez todos os rituais e tudo, foi recolhida, passou por todos os ritos, e no momento da saída de santo, ela só cumpriu os ritos, mas não teve o transe, digamos assim. Né? Não teve o transe. E aí, quando já era mais velha... Não bolou. Não bolou. Mas era vista como Iaô, foi iniciada e tudo foi feito. E aí, quando mais velha, finalmente a criança fez o transe. Né? Xangô finalmente veio. E aí a Stella, entrevistando essa criança, pergunta e a criança diz que não tinha mais medo de morrer. E aí que Xangô pode vir porque ela já não tinha mais medo de morrer. Ela conseguiu se abandonar. Ela conseguiu ser outra. E aí a Stella faz uma discussão muito interessante nessa parte do livro. É óbvio que ela faz essa discussão sobre filosofia da consciência a partir de uma série de leituras que eu não vou saber reproduzir quem são as referências que ela está convidando para esse debate, mas aí ela fala o seguinte, que foi a intuição que ela teve para discutir esse caso no trabalho dela, né? Que a gente sempre enxerga a nossa consciência como essa esferazinha fechada e que habita o cérebro. Que habita o cérebro. Ou, na melhor das hipóteses, no coração, enfim. No coração. Não está no mundo, não tem relação com o ambiente, não tem relação com as outras pessoas. Eu já vou repetir o nome do livro. Não tem relação com outras pessoas, não tem relação com a vida que a gente leva. É um troço que está pronto desde antes da gente nascer e vai continuar pronto desde depois da gente morrer. E está ali, fechadinho. E ela discute o seguinte... dessa interpretação, né? Que se a gente enxerga desse jeito, o fenômeno do transe, ele tem que passar por uma negação do eu. Muito forte. Muito forte. Porque para ele ser legítimo, ele tem que ser contrário a você. Isso. Porque se ele não for contrário a você, ele não é legítimo, porque ele não é inteiro, não é uma outra bolinha que está se sobrepondo nessa bolinha. No entanto, se a gente pensa... Aí ela usa uma metáfora bonitinha que tem a ver com a vida do santo, que tem a ver com isso aqui, ó, com as nossas filhas de conta. Se no lugar da gente pensar a consciência como a bolinha e começa a pensar a consciência, a identidade como fio
como Olha que nylon, lindo. como fio que está aqui nesse fio de conta, a gente começa a entender essa consciência como algo que reúne uma série de experiências e formas de ser e estar no mundo. Agora sou Lindo. eu, Tiago. Daqui a pouco sou eu, Tiago. Daqui a pouco, esse eu, Tiago, está Ogum. Daqui a pouco, esse Isso, eu, Tiago, Ogum, está Tiago de novo, que é... E a gente vai isso, construindo a nossa narrativa da vida, o nosso ser no mundo, na vida, com estados de consciência que são múltiplos, que são diversos, que são pluripotentes. E aí ela faz esse jogo e o santo veio e o santo não veio, ela conseguir se abandonar. E essa mesma menina, ela fala, eu achei que eu tinha que apagar, que eu tinha que olha, morrer, literalmente apagar completamente, para o é, Xangô poder chegar. Eu tinha medo, então não aconteceu. Quando eu perdi o e medo de morrer, a olha, coisa aconteceu. E aí, como é que ó, foi? A Estela pergunta. Isso está relatado no livro dela, né? E ela fala, sei, olha, eu estava ali, mas não era eu. Então, olha que olha, interessante essa experiência é da exatamente presença isso, né? de você. Continua sendo você, só que é um você meio estranho, meio diferente, tem outras coisas Isso, ali. Né? E aí ela usa essa metáfora do fio de conta, porque não pensar a vida no lugar de ser uma bolinha, mas um bando de bolinha afiada num fio de conta, numa guia, que tem 7 bolinhas, uma estação, mais 7 bolinhas, mais isso, outra estação. aí junto. É de um fio, é de Olha, 2 fios, é de 3 ô fios, e filho, junta, depois eu separa. nunca tinha visto uma forma, uma metáfora tão linda para explicar essa questão da consciência. Porque realmente essa questão do você morre para que uma outra assuma essa, você vendo a consciência como sendo uma coisa única, eu não digo única, mas é única a palavra que vem. Então, Uhum. essa outra explicação é maravilhosa, porque a consciência é isso, ela é multifacetada, ela se manifesta de várias formas. E fica muito mais fácil, não é, Tiago, de nós entendermos essa questão do encantado, né? Porque a Sim. tua consciência pode estar numa pedra, numa flor, numa árvore, em qualquer lugar. Olha que Sim, são lindo, instâncias de filho. ser, né? São instâncias de É, ser, são manifestações, são coisas que existem e com as quais a gente se perfeito. relaciona. E a gente se relaciona de forma especial. Aí eu acabei pegando essa coisa da Estela que está falando do transe, porque a gente chega nesse problema de quem é esse outro que fala com a gente, porque a gente tem a oportunidade de conviver com eles por meio do transe, né? Isso. Então essas duas coisas, quem a gente enxerga que é o encantado e qual é a nossa experiência com o transe de convívio com eles, elas não são discussões separadas, né? A gente não Ah, precisa achar que o encantado mora lá, que a é entidade mora lá, perfeito. mas a gente pode pensar dessa forma. A questão é que quanto mais encerrada numa cosmovisão de que estamos todos separados, Eu ensimesmados, diria né? particularizados, né? Porque Particularizados em excesso, né? nós, isso, nós aprendemos que nós somos muito particulares. E realmente somos Somos, particulares em muitos somos. sentidos. Estamos Uhum. particulares. Mas nós não somos isso, né? Nós somos muito mais. E isso dá um nó na forma de pensar. E Sim, por isso é mais cômodo você em pensar que você é uma coisa, o outro é outra coisa, o outro é sim, outra coisa. sim, Isso é uma forma cômoda de pensar. E sim, essa forma que você falou de pensar, essa forma, ela mexe com a gente e ela nos dá um certo incômodo. E é bom que nos dê esse sim, incômodo, né? sim, É uma nova forma de pensar. sim. Eu Ah, acho que filho. ajuda a gente, na verdade, nada dessas reflexões, eu acho, a gente está querendo também erigir verdades. Isso é assim, isso é assado. Claro, claro, claro. São interpretações que ajudam a gente a entender e lidar com esses fenômenos, né?
de uma maneira mais tranquila, com menos cobrança e com mais aceitação, né? Para poder estar mais presente no momento do que aquelas dúvidas permanentes do sexo dos anjos, eternamente. E esquecer como é que a gente se engaja nessa trama que nos reúne a caboclos, pretos velhos, crianças, exus, orixás, vuduns, inquices, encantados, mestres, e por aí vai. Uma Meu galera, Deus, e né? vai. Pra onde vai a nossa ET. sensibilidade? ET, enfim, para onde vai a nossa sensibilidade, né? Exato. Ah, filho, olha, realmente, e é como eu digo, as coisas quando acontecem, para você ver como a Umbanda, ela é tão transparente a forma como a sociedade, ela vai também, eu não gosto da palavra evoluir, mas a forma como a sociedade vai mudando a forma de entendimento do mundo. Sim. E hoje, o mundo, as outras ciências, sejam sociais, sejam exatas, seja lá o que for, principalmente a biologia, acredito que hoje em dia a biologia das ciências que mais se renova a cada dia, a mudança de pensamento na biologia é muito grande, e você vê todas caminhando para esse sentido. Não, nenhuma das ciências elas veem as coisas como uma coisa muito estanque. As coisas todas se misturam, né? Tudo está misturado. E quando você olha para o cosmos e você vê o cosmos, a grandiosidade, e você vê que, meu Deus, isso tudo de alguma forma está interligado. Uma galáxia que explode em algum lugar, aquilo reverbera em tudo. Ou seja, estamos todos interconectados. E daí, como a mente necessita de nomes e dar rótulos, a mente ainda precisa disso, aí vem os rótulos, né? Caboclo, preto velho, criança, Exu, pombagira, ET, IT, blá, 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 orixá, encantado, blá, e assim vem os rótulos. Mas pouco importa. Existe até um ser mestre, até a palavra mestre eu também procuro evitar, porque mestre somos todos nós. Mas existe um ser que ele diz, não importa o meu nome, o que importa é a mensagem que eu vou deixar. Agora você me chama do que você quiser. Então, pouco importa. O que importa não importa o mensageiro. O que importa é a mensagem. E se a mensagem tem ética e tudo, ótimo, maravilhoso. Sim, sim. Eu acho que esse ponto é fundamental, meu pai, porque, assim, esses entendimentos, né, como a gente falou na semana passada, a gente está falando de uma série de tradições que são modos de compreender, sentir e, principalmente, fazer e ritualizar a espiritualidade, que tem origens e genealogias distintas e que passam por encontros, né? Isso. Eu comecei a falar, me perdi. E a Umbanda, ela vai... Você estava falando desse tangenciamento da Umbanda. E a Umbanda, ela vai tangenciar tudo, né? Tudo e mais alguma coisa. Tudo. Gente, eu estou meio disperso. Me perdi de novo. Porque... Tô distraído, é a falta da cerveja. Tô tomando café, meu pai. Aí, tá vendo? Meu filho, é isso. Algum precisa da cerveja. Da libação, é isso. Pai. Tô sem libação hoje. Minha libação é das almas. São os encantados, filho. São os encantados. Ah, exatamente. Não lembro direito o que eu ia dizer, não. Mas era por aí. Então, a gente está falando de também formas de ritualizar um pouco diferentes. Quando a gente, nas umbandas, de um modo geral, a gente diz trabalhar com entidades. Isso já carrega uma certa compreensão sobre a natureza desses seres. Ok, a gente pode questionar e discutir sobre a natureza desses seres, mas isso também carrega implicações sobre a forma de ritualizar o nosso contato com eles e as nossas trocas com eles. E quando a gente fala de encantados, a gente está necessariamente, ou de mestres, ou a gente está falando de diferentes ritualizações também, né?
Agora, Tiago, eu lembro que essas diferenças, elas servem muito para, digamos, acalmar a mente ansiosa que precisa de um nome. De E aí, classificação, quando né? o nome é dado, exato, a mente ela fica tranquila porque ela já tem um rótulo, ela já tem um nome a dar. Porque, sinceramente, Tiago, eu não vejo uma preocupação assim de ter que dar um nome. É muito bom isso na teoria, se você vai escrever um livro, aí você vai ter que dividir aquilo em vários nomes, mas na prática do terreiro, no dia a dia, o nome não é, tudo bem, é isso. O que que a gente está Tiago, fazendo, né? O que está sendo proposto? Que transformações estão acontecendo? Que reflexões estão sendo isso, possíveis? Né? Que curas estão sendo trabalhadas? Que amarrações? Que aberturas de caminho? O que que a gente está realmente fazendo nesses encontros? Isso é realmente mais fundamental, né? Mas também a gente tem perfeito. uma miríade de experiências de transe que são tão grandes que, como a gente tem uma religiosidade que ela se reinventa e ela é aberta e ela reivindica novos espaços e novas compreensões, então essas influências elas vão surgindo e vão acomodando experiências de desconforto, digamos assim. Nossa, mas esse É, caboclo que eu estou sentindo aqui é tão diferente de tudo que já me contaram e, sobre caboclo. É tão estranho dos perfeito. outros caboclos com que eu trabalho. Eu acho que ele é meio estranho, não sei o que. Aí você fala, é o encantado. Pronto, você resolveu a questão, Pronto, porque na é verdade isso você aí. está trazendo outras chaves de amarração para conseguir compreender e lidar com aquilo que está acontecendo e dar prosseguimento ao trabalho, né? Exato. Então, essas coisas todas são Ajuda importantes. muito nesse sentido, Uhum. para que a pessoa fique mais confortável no seu transe, E que ela permitindo a sabe que não abertura, é né? isso, ela entende que aquilo não é uma coisa esquisita, não. Isso, Aquilo é assim mesmo, é isso, normal, é isso isso, aí. isso. Ah, Existem muitas maravilhoso. práticas, muitos seres e muitas práticas de transe, né? Que a gente É pode, isso. que a gente experimenta no dia a dia e vai aprendendo como lidar com as diferentes práticas, etc. Perfeito. E essas coisas, tudo é possível. Eu agora me lembrei uma vez, eu estava até fora do país e estava numa cerimônia com os índios, uns indígenas. E eles me perguntaram, olha só, como é que é essa história de vocês entrarem em contato com os mortos? Vocês recebem um morto? Aí eu falei, sim. Ele disse, nossa, mas isso é muito esquisito, porque nós recebemos os animais. Então nós entramos em contato com os nossos animais de poder e toda aquela egrégora do reino animal, e eles incorporavam o animal. Mas incorporar um outro ser humano era muito estranho. Aí você vê a questão da o que é estranheza. Sim, Para nós, poderia ser estranho o fato de incorporar um animal. Para sim, eles, era muito estranho o fato de incorporar um ser humano. Então, essa noção de estranheza, ela é uma noção que vem de uma prática. Para mim, é estranho aquilo que eu não estou acostumado. Para o outro que está acostumado, aquilo não é nada estranho. sim, Então, essa questão, o que é estranheza? O que é uma coisa esquisita? Não sim, existe o esquisito. sim, Não existe o estranho. O sim. estranho é simplesmente alguma coisa que eu não estou ainda acostumado àquilo. Uhum. Concorda, Tiago? Concordo, meu É amigo. isso. E o que eu ia É dizer, ia isso. dividir aqui algumas experiências que a gente já até teve pessoalmente aqui no trabalho de chegada dessas entidades meio diferentes, né? E fala assim, nossa, mas estamos Isso. aqui tentando ver que entidade é essa, não é caboclo, não é preto velho, está dizendo que é encantado, o que que isso quer dizer? E aí a gente observa, aceita e logo depois a gente percebe que aconteceu alguma mudança ritual, né? Perfeito. Alguma mudança ritual. Tem uma entidade que não é exatamente um índio trabalhando na gira de caboclo, tem um Zé Pilintra que é meio diferente, tem, É. opa, aí
essas coisas anunciam para a gente existem mais encontros, mais possibilidades do que a nossa prática ritual está conseguindo dar conta. E essas coisas que chegam, elas permitem um alargamento do nosso repertório, da nossa gramática, né? Para a gente conseguir trabalhar com uma maior diversidade, dar conta, digamos assim, de mais eventos e conseguir realizar mais coisas, né? Enfim, Que lindo! Você falou até uma coisa linda, dar conta da nossa gramática. Porque eu já vi vários filósofos falando que a língua, a linguagem é a expressão da alma, é a linguagem a expressão da cultura de um povo. Então, se na nossa gramática, na nossa linguagem não existe uma palavra, é porque o cérebro ainda não conseguiu elaborar aquele raciocínio para gerar a palavra. Sim. Então, muitas vezes, nós estamos adiante da elaboração da linguagem. Sim. Olha, isso que você falou é lindo, filho. E eu diria que nessa questão da Umbanda, que mexe com vários seres, e que esses seres se interlaçam, se tangenciam, né? São tantas, como você diz, eu adoro quando você fala, são tantas as subjetividades, e a linguagem ainda não foi elaborada para dar conta disso. Mas um dia ela irá dar conta, com certeza. Sim. E pensar em gramática como aquilo que a gente consegue dizer do mundo, que também anuncia assim, um universo de poder fazer, né? É um poder dizer, poder fazer. O que é possível de acontecer, né? Quando a gente tenta alargar a nossa possibilidade de dizer o mundo, a gente também está alargando a nossa possibilidade de fazer o mundo. O que é possível de acontecer? Eventos que eram estranhos passam a não ser mais estranhos ao serem, e aí uma palavra que é fundamental na Umbanda, incorporada, né? A gente incorpora, né? É na prática, é no corpo, né? É trazendo para si de um jeito muito profundo para experimentar. E não quer dizer que não cause desconforto, não quer dizer que não cause estranheza, não quer dizer que não tenha que dar tratos à bola para conseguir realizar uma coisa diferente, mas a partir dessa experiência de incorporação mesmo, você vai transformando e abrindo possibilidades e campos de trabalho, né? Lindo, filho. Realmente você fala maravilhosamente bem. E Umbanda é isso. A Umbanda ela se permite, olha, seja o que você for, entre em contato com quem você quiser. Por isso que a Umbanda ela é tão... Eu acho a Umbanda extremamente democrática, né, filho? É aquilo, chegou, bateu na porta, pediu para entrar, entra, não tem problema nenhum. Não é, filho? E aí a gente vai descobrir o que faz. Exato. Aí a gente vai na prática. A gente vê. Isso, na prática a gente querendo falar um pouco, porque a gente tem conversado tanto Fala, filho. aqui pela internet, enfim, essa coisa de vídeo, mas embora a gente teorize, embora a gente converse, a gente debata, a gente discuta, é claro que esses processos modificam a forma como a gente entende, e modificando a forma como a gente entende, vai mudar a forma como a gente vive, mas é importante também não haver essa ansiedade, para não haver essa projeção de, agora eu quero que aconteça dessa forma, agora eu quero que aconteça dessa forma. É muito pelo contrário, acho que o sentido de todas essas conversas primeiro acontece, depois a gente corre atrás para tentar entender, né? Quer dizer, né, que a gente não saiba o que está fazendo. Eu acho que eu não estou conseguindo me expressar muito bem nesse sentido. Mas é assim, a coisa acontece sentida, percebida, lentamente, paulatina, e à medida que flui, como está sendo colocado aqui, né, deixar fluir pela Márcia Maia, né? À medida que flui, a gente revê o nosso entendimento, a gente rediscute, a gente escuta qual é a mensagem que está sendo trazida e vai tentando alargar o nosso entendimento e continuar no processo, né? Que bom, lindo.
É por isso que a gente vê, Tiago, quando a gente olha na história, como a gente diz que a Umbanda, ela se aproxima tanto dos rituais egípcios, porque você vê, a tradição egípcia, uma tradição de mais de 3.000 anos, né? São muitos e muitos séculos. E é claro que uma tradição que dura 3.000, 4.000 anos, ela não é a mesma durante esse tempo todo. Ela vai se reinventando conforme a sociedade vai se reinventando também. Então a Umbanda é isso, ela não está estanque no tempo e no espaço. A Umbanda, ela está sempre se movimentando e se adaptando ao novo espaço-tempo no qual ela está inserida. Sim, é isso. Sim. Está perfeito. E a gente não pode esquecer também que, embora a gente mude, se adapte, etc., é como a narrativa lá de Exu da boca que tudo come, né? Exu, quando inaugura de um espaço para o outro, que a gente falou lá na live de Exu, ó, passado para trás, olha que careta, a gente já tem um enquadramento conforme que é complicado, né? O passado é para trás. Não, está aqui agora, falamos sobre Exu, falamos sobre essa história da boca que tudo come. Né? Exu encurralado em um dos espaços, devora tudo que ali há, e quando ele não tem mais o que fazer, que ele está encurralado, ele inaugura um espaço novo e o ciclo se repete. Eu acho que essa capacidade de digerir, né? A gente pega isso também, essa capacidade de digerir, que embora essas práticas que a gente está falando, umbandistas, pelo menos a forma de viver isso, que se abre para uma série de influências, formas de pensar, formas de ritualizar, etc. Mas a gente também elabora a partir de onde a gente veio. A gente não abandona. Tem alguns elementos. Eu vou resgatar aqui a metáfora da tal da consciência que a gente falou antes, do fio de contas. Embora a gente distancie, né, de várias maneiras, se desdobre de várias maneiras, a gente é capaz de recontar essa história com um fio condutor. A gente não esquece quem a gente é nesse processo. Embora a gente se abra, a gente não esquece quem a gente é nesse processo. Acho que isso é importante também, porque tem muita gente que acha que esse universalismo umbandista é sinônimo de fragilidade ritual, teológica ou de convicção de quem está pegando papel na ventania. Não. Tem muita estrada. Olha, adorei esse pegar papel na ventania, viu? Não, a gente não está pegando papel na ventania. Não é isso, não. Não é por isso que o bandista velho é aquela gente tudo desconfiada, aquele pessoal que olha assim, abre aquelas tia velha, estão ali no cantinho, que olha os novos que entraram na corrente e fala assim, meu tempo. Então não é assim também, oba-oba, é um processo. É claro, processo, tradição, a gente tem que olhar, nunca deixar de olhar para trás. Isso é um fato, até porque o nosso respeito à ancestralidade é muito, muito grande, né? A gente não vai deixar. Tiago, eu queria aproveitar estes minutos que faltam para que você falasse sobre alguns termos que nós utilizamos nos rituais em que muitas pessoas desconhecem o que vem a ser esse termo. Por exemplo, por exemplo, Pemba. Acredito que Pemba é uma coisa que todo mundo conhece. Mas Pemba, alguns podem não conhecer. Aí aproveita, faz uma comparação, Tiaguinho, da Pemba com o Efum, por exemplo. Por que ora utilizamos Pemba, ora utilizamos Efum? Meu filho, você tem tudo aí no saco. Isso é um terreiro de macumba, meu filho? Isso aqui só me deu quando eu recolhi a primeira vez, meu pai. Tem Pemba de todas as cores. Aliás, essa semana fez... alcance da mão. Olha, e essa semana fizeram 14 anos do seu recolhimento, filho. Você já precisa recolher de novo. Está na hora, meu pai. Te falei da minha obrigação. Gente, Pemba é isso aqui, ó. Nesse caso é uma Pemba amarela. Olha! Alguma coisa que apareceu primeiro foi amarela. Pemba é isso filho, aqui. O que aparece no vídeo aparece verde. Ah, tá verde? Tá verde. Ah, meu Deus. Bom, eu juro pra vocês que é amarela aqui em casa, tá? Aqui em casa ele é amarelinha. É um material calcário
misturado com raízes calcinadas, né? Que faz esse gizinho que a gente usa na Umbanda. É muito característico, é utilizado por uma coisa que é muito tradicional, que algumas pessoas até sentem falta. Eu confesso que eu sinto um pouco de falta de ver aquele chão de terreiro coberto de giz para todo lado. Que as entidades chegam, pegam a pemba e riscam e marcam no chão o seu ponto riscado, né? Um símbolo que fala sobre um pouco da história daquele santo, né? Quem eu sou, da onde eu venho, o que eu venho fazer. Pemba, muito usada. Também usa para passar nas pessoas, preto velho faz risquinho, faz, né, fechamento de corpo, essas coisas assim. E esta é a pemba comum, como você falou, muito utilizada para os pontos riscados e para mandingas e sortilégios. Feitiços e sortilégios. E filho, e o que seria então a pemba de Angola? Que muita gente ouve falar, mas não entende o que vem a ser a pemba de Angola. A pemba de Angola. A pemba de Angola é o que sobra, a cinza que sobra no turíbio de defumação, né? Queimam as ervas ali junto com carvão, elas vão ser calcinadas, então, na verdade, são restos de ervas e resinas calcinadas. Aquela cinza clarinha que sobra dali, você peneira e sobra essa cinza clarinha. Essa cinza clarinha a gente chama de pemba de Angola, é muito utilizada para proteção, para afastar egum. A gente sopra nas costas da pessoa e para espantar qualquer coisa ruim que esteja por ali. E não há egum que fique. Não há egum que fique, mas a única coisa, geralmente essas pembas elas são feitas em casas de santo. Né? Porque, enfim, tem todo um trabalho de cuidado ritual com o ambiente, a defumação ali é um costume, é uma prática permanente, então usar essa cinza que sobrou dali, ela está com todo o axé do cuidado permanente daquele ambiente. A gente não vai fazer pemba de Angola, que foi defumar a casa do vizinho, aí sobrou Foi muito bom você falar sobre isso. Pemba de Angola, como você disse, é uma coisa que a gente faz num ambiente, num templo, numa casa de santo. Não vá porque você foi para o vizinho fazer um defumador já achar que pode... reciclar aquela cinza, recicla não, despacha, bota para correr. Isso aí. Você não sabe o que está ali. Né? Não quer dizer que na casa de santo a gente sempre saiba. Não, tem surpresas também. Mas, de um modo geral, a gente faz muitas coisas para manter as coisas em harmonia. Né? Um cuidado permanente para manter tudo em harmonia. Estão perguntando por que no nosso terreiro não risca chão. Ô, Marta, nosso terreiro risca chão, sim. É que a gente tem que dar mais espaço, ensinar para os mais novos, para todo mundo, botar uma pemba na mão de cada um, que isso volta. É só botar uma pemba na mão de cada um, que eu tenho certeza. Olha, quem perguntou? Quem foi que perguntou? Foi Marta? Marta. É bom me Marta. Uma coisa dessa, acredita? Ora, Marta, no nosso terreiro a gente permite. Eu vou até explicar. No nosso terreiro, antigamente, né, Tiago pegou essa fase, eu fazia interpretação de todos os pontos, só que não há mais tempo de interpretar. Eu não vejo como sendo uma coisa muito... Uma entidade risca o ponto sem que o médium entenda aquilo que está sendo riscado. Não tira o mérito da entidade, não. É claro que aquilo tem uma firmeza. Mas ela faz a firmeza com uma outra forma, né? Não necessariamente com ponto riscado. E, Tiago, por falar em pemba de Angola, e o efum? O que vem a ser o efum? O efum aí não tem raiz, ela é um pó calcário, né, que faz uma espécie de giz, mas é duro como que aquilo. Não é tão tão fofo. Não é tão fofinho quanto essas pembas que a gente costuma usar, não. Ele é mais durinho, porque ele é bem prensado. E ele é um pó branco, né? Efum é um pó branco, que se usa em rituais de iniciação para marcar o corpo, para proteção. Quando você bota ele úmidozinho, que é o branquinho úmidozinho, para acalmar o ori de uma pessoa. Quando usa ele mais soltinho, é para iluminar, para aquecer, etc. Não é exatamente o mesmo material. Ótimo.
Peraí, só um minuto que sumiu ali. Outra, mas não tem problema não. Outra coisa, Tiago, por falar nisso em rituais de iniciação, o que seria o adocho? A gente fala muito em adocho, fulano é adochado, bota o Oxum na cabeça. O que seria o adocho? E meu pai, aí já dá mais um monte de coisa. Não sei quanto tempo a gente tem. O pessoal pediu para a gente encerrar sem cortar, para poder fazer o encerramento. Nós temos 10 minutinhos. Ah, então dá. O adocho, gente, existem muitas interpretações. Não, esquece isso que eu falei. Tem várias formas de entender uns rituais iniciatórios. E aí eu vou usar como referência aqui o texto Galinha da Angola, que fala sobre o ritual de iniciação entre os Yorubá, nos candomblés do Brasil, na Bahia em especial. Né? Diz que a galinha da Angola é um bicho feito, né? E que é o único bicho que espanta Iku, que é a morte. A gente nem fala muito o nome disso, para não chamar muito para perto, que é uma força viva da natureza que está aí, né? Então, mas que é o único bicho que ela tem medo e que é um bicho preparado. Ele é preto, né? Então, tradição de preto. Então, um bicho preto, todo pintadinho de branco e carrega uma crista na cabeça. Essa crista na cabeça é vista como um signo que aponta a criação do mundo, a né? criação do mundo. O primeiro ser criado, a gente também falou na live sobre Exu, que é o Exu Yanji, que é esse um montículo, o primeiro montículo de terra que se eleva. Então, em rituais de iniciação em que se raspa a cabeça, geralmente você tem um contregum, que é um trançado de palha na testa, cobre a cabeça inteira de wadi, que é um pó azul, e ali o wadi é o preto. Isso é uma alusão a antes da criação. Então a cabeça fica toda azulzinha, né? Aquilo que não foi criado ainda, ou seja, está em potência. E aí no meio daquilo ali vai uma mistura que vai argila, ervas, egé e os oróis aí da casa que faz. Orô é segredo. Então, a preparação efetiva dessa massa, enfim, não cabe comentário, cada casa faz do seu jeito. Mas isso é o Oxum. Oxum significa monte, né? E é esse montículo de terra, enfim, de uma série de ingredientes que vai no topo da cabeça, onde a gente diz que está o chakra coronário. Bem lá na muleira da criança. E ele vai para ali mostrando o renascimento daquela cabeça, né? Num espaço de potência. Aí, Adoshu é aquele que carregou o Oxum, né? O que carrega o Oxum. Então é o iniciado, é um sinônimo de iniciado. O Oxum é esse montículo que, quando a pessoa está sendo feita, é a criação do orixá, né? É o começo da criação do renascimento daquele filho do orixá dele. Lindo, filho, lindo. Eu queria que você falasse agora, Tiago, acho que vai ser a última coisa que você vai falar, sobre uma coisa que se fala muito, é Kizila. Eu ouço muitas pessoas preocupadas, porque isso tem Kizila, aquilo tem Kizila, não sei o que tem Kizila. Afinal, o que vem a ser a Kizila? Então, é claro que toda religião, todo sistema filosófico, etc., também tem um sistema ético-moral estabelecido por trás dele. Nesse sistema ético-moral tem as virtudes, ou Iuá, as coisas que devem ser cultivadas, e tem os Euó, que são aquelas coisas que devem ser evitadas. As coisas que devem ser evitadas é que são as chamadas quizilas. Veja, as mais famosas são as quizilas alimentares. Por exemplo, filhos da nação, pessoas feitas na nação Queto não comem feijão branco, não comem caranguejo, não comem peixe de couro, peixe de rio, peixe de barro não pode comer, filhos de Oxóssi não pode comer salsa. Enfim, essas são interditos alimentares, mas as quizilas, na verdade, podem ser alimentares, comportamentais, uma série de coisas. São comportamentos e ações que entram em conflito
com o que é considerado a tua natureza mais pura e essencial. Então você evita fazer aquilo para que você consiga estar bem, né? Ótimo. E a Umbanda, ela muitas vezes, na questão do alimento, nós trazemos aquele alimento do sangue para dentro do sangue, do santo para dentro do corpo. Sim. Porque julgamos que aquele alimento vai interagir conosco, né, de uma forma benéfica. Então, daí a gente vê que a crença da pessoa também é importante, né? Porque se eu creio que aquilo me faz bem, me fará bem. Se eu creio que aquilo me fará mal, acabará por fazer mal. Sim. Então, é importante também essa crença do quanto aquilo será bom ou não para mim, não é? Por exemplo, tem pessoas que não necessariamente têm uma alergia, mas que toda vez que comem determinado alimento passam mal. Isso não é um problema médico. Isso seria interpretado por nós como uma quizila, um tabu alimentar. Para que você vai fazer uma coisa que te prejudica? Na nossa casa, a única grande tabu alimentar é o consumo de carne. Né? Não, eu acho que eu encaro como quizila, meu pai. Eu encaro como quizila. Porque também as quizilas nas casas de santo, você tem a quizila do teu santo, a quizila dos teus irmãos de barco, todo mundo que se recolheu contigo, que você respeita por um espírito de comunhão e solidariedade, e as herdadas. Como é que teu axé foi fundado? Né? Um dia a gente conversa sobre isso, dessa história, não sei se vai ter tempo, porque até porque não é uma história minha, mas é de meu pai, mas é assim que eu explico quando vou receber os filhos novos lá em casa, por que a gente não usa corte, não usa carne? Tem a ver com a história da iniciação de santo nosso pai, de muitos anos atrás, que foi Pombagira Rainha, que para lhe fazer uma cura... Nossa, filho, você foi lembrar disso, claro, olha. Mas eu acho que está aí a origem da nossa quizila, meu pai. Por conta de uma questão de saúde, Pombagira Rainha lhe pediu que ficasse sem comer carne e depois de um certo tempo lhe recomendou que comesse. E foi o último bife que babá comeu. E passou aquele problema. Então, tem muita gente que acha... Eu realmente acho que essa é a história da nossa quizila com corte. Né? A gente não usa corte porque é uma quizila do nosso pai. E é isso. O nosso axé foi fundado com base num processo de história de quem nos trouxe até aqui. E esse processo aconteceu isso. E aí nós não ligamos. E não julgamos quem o faça. Meu filho, a gente vai precisar encerrar. Você é muito lindo. Filho, eu te amo muito, amo todos vocês que estão aí assistindo, até Roberto Belo, lá de Portugal. Olha, Marta Sport de Portugal, tanta gente de Portugal, filho. Olha, te amo, amo todos vocês, um beijo muito grande. Eu vou precisar encerrar para guardar. Axé, filho! Axé, olha, e adorei o seu... Adorei Mucuyu no Zambi, filho. Mucuyu no Zambi. Um beijo a todos. Tchau. Beijo a todo mundo. Agora temos que encerrar, né, filho? Isso. Ó.